Conclusão. A vida que vos fala é a vida que você esperava, pois que isso veio com as próprias habilidades que você criou dentro de ti. Eu que posso mais, faço o mesmo. Ora que o momento é o próprio movimento compartilhado, que vai pedir que eu me submeta ao mendigo da cidade. É a terceira vez que você se compromete com Deus. Por isso não queira saber mais do que o outro, mas procure fazer com que seu trabalho renda o suficiente para que você consiga alimentar Deus e suas ideias. Querer acreditar é muito fácil, mas o trabalho que existe é algo sem fim. Ora que não tem que pensar mais a respeito. O que o mundo faz com que a síntese dos próprios pensamentos vai atrasar o nosso tempo e querer algo de mais valor do que o outro. O que o outro pensa de você que você pode aproveitar? Melhorar suas condições, aumentar seus valores e pensar cada vez mais em progredir as bondades do mundo? O movimento alheio sempre mais interessante faz com que as notas dos próprios ideais creem em possibilidades, porém o risco existe para todos, o que vai nos aproximar dos ventos que não nos submetem a nada. Deus está lá. A vida existe para forçar a esperança em andar mais rápido do que você, pois que ela, como a morte, não precisa se lembrar de nada, o que nos coloca em uma unidade de pensamento mortal. A mortalidade não é contrafeita pela bondade e o mal existe até em pensamento. O presente tem de ser feito presente do futuro para fazer do passado uma boa lembrança. O sistema é perfeito e por isso devemos render graças a Deus e ao Espiritismo. A presença é a força da vida, ora que disciplina é o que temos de viver. Pois que não existe espírito que requisite o silêncio de Deus, pois que Deus não existe. O agora faz com que o movimento creia sozinho. Por isso tudo o que vamos começando a acreditar coloca-nos em disposição para o outro. O positivismo vem com essa premissa. O bem tem esta força. O nosso país tem a esperança esperada pelo Deus de todos. Ora que o caminho é total e ele é um só. A dádiva do sonho possui este formato. Eu me reconheço na força do outro, mas nem tudo me acomoda em como eu gostaria, por isso revele sua ideia. Pois eu me concebo como filho de Deus e admito que a verdade possa ser a dádiva desta ideia. A força do momento, infelizmente, se encontra de implacável acesso. Portanto, submeta-se você à sua ideia, por hora que a vida é somente sua e de mais ninguém. Isso parece meio óbvio se não fosse dentro da mesma realidade sincera. O que quero dizer é que não basta a vantagem vir do endossamento da impunidade, mas da vida como ela é e não como gostaríamos que a morte nos mostrasse. Por isso a bondade. Todas as lembranças advêm da mesma vida, por isso chame-o de espírito. Todas as forças vêm do nosso tempo, chame isso de mistério. E o que nos remete à submissão, lembre de que respeito existe somente no mundo dos fracos e o nosso Deus é mais cruel do que o deles. A miséria do nosso tempo é mais do que homossexual, pois que a vida não quer dizer mais nada do que já não foi querido por ora, quando de alimento é necessário para dar valor ao que não tem o menor valor. A paciência de toda e qualquer ideia faz com que o que seja compartilhado não seja a fé, pois que sua parte é algo somente a se conquistar. De toda forma, o corpo vai pagar a vida. Ora, que o amor não são os fatos, mas o que advém do futuro. O que se submeteu no presente. O golpe de Jesus é ensurdecedor, mas o que quero dizer é que não se faz compromisso que nos sujeite ao próprio ideal, que é enganar. Ora que a verdade não engana, não na bondade. O porquê deste modo interceder é fazer com que a certeza se forme dentro do coração, mas que isso não existe dentro das ideias dos outros, mas que faça do erro a dádiva, que procura a fome como plano, mas possui uma carga de positivismo. O pensamento que não faz de nossos projetos um momento único, ora que a razão dos próprios anseios faz com que a realidade se consubstancie em salário, fazendo com que o tempo comum passe. Você passa fome, você acredita em determinadas coisas e você começa novamente os dias, as semanas e tudo o que é aceito no mundo como fatores que se comprometem. A vontade de fazer projetos faz parte do ser humano. A fome faz parte de todas as ideias e surgem comunidades de pensamento. Tudo advém de alguma coisa e a felicidade você adquire com o nosso tempo, pois que tempo é onde mora Jesus. Eu costumo me entediar com o processo que tem a vida, mas os cuidados que temos com o que nos importa
Faz dos momentos ideais o progresso do seu trabalho. Para velhos problemas, novas soluções. A exigência faz parte do ideal. O progresso do mundo, claro que não depende só de você, mas como sua parte é importante o salário do pecado, sempre é a morte, e ela vai nos visitar quando pensarmos na morte. Como você consegue pensar na morte? Pergunto. Você deve pedir com fé. Tudo que existe no mundo consubstancia-se em valores e eles têm a força da busca em si mesmo. Valorar e traçar metas e promessas são buscadas pela fé. A dádiva do momento é fazer do tempo o trabalho necessário e a fé, não parece, mas existe para atrapalhar este processo. O momento não quer dizer somente a referência do tempo, mas nos coloca em posição de decisão, e isso vai pedir a nós que coloquemos fatores tais que melhorem nossas condições. Cada condição vai remeter a valores que nos lembraremos de agora em diante. Por isso, se você não trabalha, é preciso que você comece imediatamente. Os meios a se atingir os fins que nos propomos coloca-nos em tempo não hábil, pois que desejar existe para dois senhores e não é possível servir a dois. Tudo o que é fácil faz com que a felicidade desapareça no primeiro plano de Deus. Porém, o que resta é que forçosamente a esperança vai provar em nós o que projetamos no outro. Maldade ou não, tudo nos parece que os homens são o que são não por obra divina, mas o que eles querem ser. E ser não é como eles se dão uns com os outros. E aí é que se encontra a tal intervenção. Temporariamente o mundo pede que não nos demos as mãos e nem por isso a vida continua como está. A paz faz com que a lei interaja entre os homens, mas eles, que acabam se comprometendo com as mulheres, fazem dos seus próprios desejos algo do impossível, colocando ideias onde não há e dando trabalho aos outros. Não existe um momento comum, existe o que é compartilhado dentro dos desejos, e isso nem por isso há felicidade nesse processo. O que nos coloca à direção dos fatos é que a lembrança de uma única ideia faz com que façamos dívidas com as pessoas, mas que todos paguem por isso, pois que a força que transmite a paz que eleva o espírito procura na própria vida o encalço do próprio problema. Não procure procurar pelo em ovo, pois que a fome todos têm, mas nem todos possuem a força que quer transmitir os desejos, que quer dizer que Deus tem a mesma força. Não vá querer dizer ao outro aquilo que você só deseja para você. Isso faz parte do seu ideal. A passagem do nosso tempo para o tempo comum faz com que o povo se movimente, mas as massas não se importam com o tempo, mas com o próprio tempo, o que vai fazer com que a paz não exista, mas que force a esperança a traduzir dentro de si a paz de espírito, ou a sua. O querer desejar nunca é insensato, mas o valor contido dentro de cada um pode não ser o mesmo. O que, em outras palavras, não é a palavra de Deus que vai reger as ideias, mas o plano dele. Subentende-se que não precisa você de uma interpretação de sua vida, mas como seus projetos andam dentro de sua identidade. O progresso funciona para todos, mas nem todos procuram na vida o progresso. Por isso dizer que os caminhos são infinitos é traçar planos dentro da realidade do outro é plenamente viável. Eu quero progredir sempre e para isso devo me tornar escravo dos meus bons hábitos, construídos por mim ao longo do tempo e projetado aos que estão próximos a mim. O mundo é infinito por este escopo. Há quem roube, quem coloque a mão na massa, que projete na mente dos outros o bem, e quem procura esquecer a vida hora que ela tem estado muito triste. Todos têm a mesma chance, todos merecem. A vida cabe a cada um a construção da obra divina, e até então este é o meu ideal. Quem não roubou que atire a primeira pedra. Não importa nada disso, o perdão também existe para todos e é onde mora e está a esperança. O movimento do mundo realmente não para, nem para mim. E por isso sou escolhido para representar o povo lato sensu. Defenda seus irmãos.